Oi, gente! Então, boa tarde, né? Tô aqui com meus sapones. Esse aqui foi presente do gordo há muitos anos atrás, ele tava guardadinho. E agora eu fazendo a arrumação, a desarrumação das coisas, né? Que tá tudo, aonde eu olho tem bagunça. Então eu acabei, ele tava no gavetão lá, de uma das camas. Meus sapones. Então eu resolvi fazer o vídeo com ele. Que é o seguinte, gente, eu preciso fechar esse ciclo, né? Semana que vem eu tô indo embora de Foz, muita gente já sabe, né? Quem tá acompanhando meu canal há um tempo já sabe de tudo que aconteceu. E aí eu tô fazendo aqui o último vídeo desse ciclo aí da nossa saga. Eu enrolei muito pra fazer a minha parte, né? Tô fazendo a minha parte do que aconteceu comigo agora. Deixa eu só desligar esse ventilador aqui. Então, gente, desliguei o ventilador, liguei o ar aqui porque tá muito quente e vai ficar o barulho do ventilador todinho, que ele tá bem atrás ali, né? Enfim, agora eu vou contar pra vocês o que aconteceu comigo. Eu enrolei muito pra chegar a falar isso, porque toda a lembrança que eu tenho disso pra mim é dolorosa. Eu espero não chorar, hoje eu tô bem... Hoje não, né? Esses últimos dias em Foz eu tô bem, assim, sensível, na verdade, né? Tô bem sensível. Qualquer coisa me dá vontade de chorar, porque é tudo junto, né? É uma cidade que eu amo demais, eu vou ter que sair. É muita coisa. Então, vamos respirar fundo, vamos lá. Eu prometo não tentar não chorar aqui, né? E se eu chorar, eu paro ali. Então, pra quem acompanhou os vídeos, né? O vídeo 1, 2 e 3, do que aconteceu com o gordo, eu falei o que aconteceu com ele, eu não falei o que aconteceu comigo. Então vamos lá. O gordo testou positivo tipo numa segunda, e numa terça eu fui fazer lá o teste, né? E na hora que eu cheguei lá, na verdade eu não tava sentindo nada, né? Tanto que ele ficava insistindo que não tinha nada, que era estado gripal dele e tal. E como eu não tinha nada, né, pra não dizer que eu não tive, eu fiquei com a voz, eu perdi a voz, parcialmente a voz. Que também é um dos meus indícios de gripe. Geralmente eu não tenho gripe, eu tenho crise de asma. Mas como esse vírus ele se manifesta de forma diferente, eu perdi a voz, mas eu não tive crise de asma. Então esse foi um dos alertas que eu achei esquisito, porque eu não falava e eu não ficava sem respirar, eu não ficava com dificuldade de respirar. E no meu normal, se eu tiver em estado de gripe normal, geralmente eu tenho que ficar bem calada, porque além de perder a voz eu não posso falar, porque eu fico com crise de asma, enfim. Então ele testou numa segunda, eu fui numa terça, ele me levou até o hospital. Aí a médica, quando eu fui fazer lá conversar, né, na verdade, com a médica, ela me fez várias perguntas, o que eu tava sentindo, ela escutou meu pulmão, ela tirou minha saturação, ela fez várias coisas lá, né, fez várias perguntas, e sempre foi tudo não, porque na verdade eu não tava sentindo nada. Aí ela falou, mas por que você veio fazer o teste? Aí eu falei, porque meu marido testou positivo, com certeza eu também estou. Ok. Então ela passou, eu fui lá, fiz o exame, ai, eu não sei se é pior, se é no nariz ou na garganta, né? Parece que na garganta chega até no cérebro e no nariz nem se fala, é horrível. Enfim, tem que ser feito, então eu fiz. Aí, como eu não tinha nada, sintoma de nada, não tava sentindo nada, eu voltei pra casa, assinei um termo de responsabilidade, que se desse positivo, eu ficaria em casa. Então, no outro dia, quando eles ligaram pra mim, o hospital ia ligar. No outro dia, quando eles ligaram pra mim, eles ligaram já dizendo que eu tava positivo e que eu, por favor, ficasse em casa. E isso foi exatamente isso que eu fiz, né? No outro dia, o gordo ainda tava em casa, só um dia depois é que ele se internou. No dia que eu recebi o comunicado do positivo, ele ainda tava em casa. Eu só no outro dia, né, que ele já não tava tão bem, foi que ele foi internado. Então tá, aí a história do gordo toda, eu vou deixar os links aí na descrição, ou então nos cards aí em cima, pra quem quiser assistir, quem não viu ainda, né, que são 3 vídeos. Então tudo bem, a minha saga de sofrimento, até hoje ela não acabou. A minha saga de sofrimento
começou a partir daquele dia, né, que o gordo foi internado, eu falo isso nos outros vídeos. Até então eu fiquei aqui dentro, isolada, trancada, e pra minha sorte, no outro vídeo eu também falo, apareceu os anjos da minha vida, que foi primeiro a Rose, que me deu todo o suporte nessa parte de comprar o que eu precisasse. Então eu deixava aqui na minha porta, tem uma sapateira na verdade, né, que a parte de cima é alcochora, você sente, a parte de baixo é pra botar o sapato. Então eu deixava a minha lista ali, e ela pegava a minha lista, ia no mercadinho, comprava e deixava ali o troco e as coisas que eu precisava. Então esse foi um dos meus anjos, né, a Rose. E o anjo 1, que foi o primeiro, foi a Luzia, que eu já falo muito sobre ela nos outros vídeos, foi que me levou para todos os lugares. Então vamos lá, né. Eu tava, até o dia que eu testei positivo, já fazia mais de uma semana, né, então eu tinha ali 10 dias, né. Eu não lembro, gente, eu deletei tanta coisa da minha mente que eu não lembro se eles contaram os 10 dias a partir do sintoma ou se foi a partir do dia do positivo. Isso aí eu não vou lembrar agora. Enfim, eu fiquei aqui, né, saí apenas, como eu falo nos outros vídeos, saí apenas para resolver coisas de assinar autorização para alguma coisa para o gordo que estava internado. E ali então, naquele dia, né, começou a minha saga de sofrimentos, de não poder fazer nada, de ficar impotente, de não ter como ir à rua. Eu até tinha, mas eu tinha responsabilidade não só com as pessoas, mas comigo mesmo. Porque a partir do momento que você testa positivo e você sai, existe uma responsabilidade sua com você e com o próximo. Porque eu, Valquíria, eu tenho esse tipo de personalidade, eu não consigo prejudicar as pessoas, eu não consigo ser ruim com as pessoas. Eu levo muito na cabeça porque eu sempre ajo com o meu coração. A minha razão, ela vem muito depois. E como ela vem muito depois, eu sempre me ferro. Mas eu não acho ruim, porque pra mim, na minha vida, sempre são aprendizados que eu passo, né? Lições que a vida me dá e que me fortalece como pessoa e que me deixa como uma pessoa melhor. Então eu nunca iria ficar em paz comigo sabendo que eu saí e eu infectei alguém. Tanto que antes de saber, né, que eu estava positivo, antes mesmo até do gordo saber, naquela semana, antes daquela semana, tipo, o sintoma da gente começou numa segunda. Aí no domingo a gente tinha ido no Mufato, um dia antes. A gente tinha ido no Mufato. E aí tem um rapazinho aqui que ele sempre atende, ele fica embalando ali, né? E o gordo sempre ficava no carro e eu comprava tudo. E nesse dia, em especial, ele levou, porque o gordo ficava no carro e era muita coisa para eu subir a escada, que eu vou para a parte de fora, né? Então ele foi comigo de elevador, ele levou minhas coisas, ele botou as coisas no carro. Então eu fiquei aqui desesperada, imaginando se eu tinha infectado aquele rapaz. Eu estava de máscara, eu tomei todos os cuidados, mas a minha mente, ela funciona assim, eu não consigo prejudicar as pessoas. Eu me prejudico, mas eu não prejudico ninguém. Eu não tô querendo ser boazinha não, minha gente. É a minha personalidade que é assim, e eu me ferro muito. E depois que passou tudo isso, eu fui correndo no supermercado para ver se eu vi o rapaz. E eu vi o rapaz e ele estava lá, ele estava bem, ele estava trabalhando. E eu agradeci a Deus de não ter infectado ele. Então tá bom. Aí depois passou aquela semana, né? Na outra semana, eu acho que contou a partir do primeiro sintoma agora. Eu acho que foi. E aí, tipo, foi numa terça que eu fiz o exame, aí passou. Tipo, quando foi numa quinta ou foi sexta, que eu não tô bem lembrada, eu perdi um pouco do olfato e o paladar. Só um pouco. Não foi total, foi parcial, tipo meio 50%, né? Um belo dia de manhã eu acordei e aí eu fui escovar os dentes, eu não senti o cheiro do creme dental. Então eu peguei o perfume, também não senti o cheiro do perfume, eu borrifei o perfume em mim, não senti. Eu falei, gente, vou perder agora eu perdi o meu olfato e o meu paladar. Quando eu fui tomar o café, eu sentia que era doce, mas eu não sentia o sabor. O café fica horrível, ele fica amargo, né? Ele não fica só doce, porque quando a gente perde o paladar, a gente sabe que é salgado e a gente sabe que é doce, mas a gente não sabe o que a gente tá comendo, né? Mas interessante, a gente não perde totalmente, sabe distinguir o salgado do doce, só não sabe dizer o que é. Então, ok. Isso durou apenas 2 dias. No terceiro dia, ele já começou a voltar ao normal, eu fiquei normal. Então, tipo, eu testei, vamos lá, pra eu não me perder. Eu testei positivo numa terça, o gordo se internou numa quinta,
E aí na sexta ele foi entubado. Enfim, aí o meu estado emocional, ele piorou demais, né? Piorou demais. E tipo, quando foi na outra semana, acho que uma terça-feira, que eu já estava com o meu isolamento, né, acabando já, que tipo durou uma semana, porque contou do dia que eu testei positivo. Então, quando já faltava 3 dias para acabar meu isolamento, eu comecei a sentir falta de ar. Mas eu digo a vocês que isso não foi do vírus. Foi do meu estado realmente emocional. Foi da minha... Como é que eu vou dizer? Foi do meu nervosismo. Então, eu comecei a ficar nervosa demais, né? Minha cabeça não parava. Como eu falei pra vocês, eu passei uma semana só chorando, rezando. E 2 semanas, aliás, 2 semanas sem conseguir dormir, na verdade. E aí eu só fazia rezar, chorar e pedir a Deus, né, para que resolvesse logo essa situação e que ficasse tudo bem. Então o meu estado, e a Luzia sempre estava comigo, ela falava: Valquíria, se acalma, Valquíria, olha, não esquece que você também está doente, não esquece que se você não se cuidar, a tua imunidade vai baixar e vai ser bem pior para você. E não esquece que sempre existe uma sequela. Mas a gente, quando tá assim, a gente tenta ficar normal, né? Tentar manter o equilíbrio, e eu tentei manter o equilíbrio a todo momento, mas nem sempre é possível, porque infelizmente nós somos seres humanos, e o ser humano ele é assim, e por mais forte que ele seja, tem uma hora que ele quer cair, tem uma hora que ele quer... Eu sempre falo que eu sou aquela que eu envergo, mas eu não quebro, mas tem uma hora que a gente chega no limite da gente, né? Então eu me vi aqui sozinha com tudo isso acontecendo, e teve momentos realmente que eu pensei que eu não ia suportar. Então aí a primeira vez eu parei na emergência, fui na emergência com um pouco de falta de ar, né? E era um pouco de falta de ar e um pouco de dor nas costas. Então a Luzia me levou acho que é de manhã, ela me levou, e é bem demorado quando você chega lá. Então eles chegaram, eles fizeram todos os exames de novo, eles escutaram meu pulmão, eles viram minha saturação, eles viram tudo tudo. E falou: Valquíria, você tá normal, mas eu estava realmente com a respiração meio ruim. Então eles resolveram fazer os exames em mim, e eu agradeci a Deus por isso. Por quê? Porque nos exames eu pude realmente saber a minha real situação, né? Até então eu tinha testado positivo, mas eu não tinha tido sintoma nenhum. Então, eu fui para a sala de emergência, né, para o setor de emergência. Eles colocaram lá, eles fizeram, quando eu cheguei lá já tinha bastante gente. Eles fizeram vários exames de sangue, eles coletaram várias amostras de sangue. E no meio desses exames, eu não vou saber dizer vocês qual, eu tenho os exames guardados aí. Eu ainda não quis nem olhar totalmente, ler totalmente, eu vi por cima, desde o dia que eu estive lá. E dentro desses exames de sangue estava o exame de oxigenação no sangue, né? Que é um exame feito no punho da gente, na parte de dentro. E eles colocam uma agulha bem fininha, que eles têm que achar a veia por debaixo daquela veia que aparece, a veia aparente aqui, né? É um exame que dói, é um exame que é chato. E aí eles tiraram, nessa hora eu passei mal. Eu não precisei de oxigênio nada, porque eu estava com tudo normal, respiração normal, pulmão normal. Foi realmente meu sistema nervoso. E eu tenho aquela história de que minha pressão baixa quando eu fico nervosa, ainda tem esse agravante. Então, na hora que a moça veio, né, depois eu vou falar pra vocês as pessoas que estavam à minha volta. Na hora que a moça veio fazer o meu exame, ela primeiro coletou o sangue. Depois que ela coletou o sangue, ela colocou uma medicação, né? Tipo um corticoide, alguma coisa lá, porque na verdade eu já tinha testado positivo. Então, quando ela colocou a medicação, ela tirou o sangue e colocou a medicação, ela já veio pro outro punho para fazer o exame da oxigenação no sangue. E foi exatamente nessa hora que eu também passei uma das piores coisas que eu passei na minha vida. Naquela hora que ela colocou aqui, eu tenho meio que nervoso de agulha, de sangue, de tudo com essas coisas. Eu não crio resistência, eu faço numa boa, mas eu não olho, né? Então, quando ela começou a fazer o exame de cá, eu virei pro lado. Quando ela colocou o medicamento, que ela foi pra cá, eu virei pro outro. Eu não gosto de olhar porque eu passo mal. E eu não estava olhando. Mas juntou o meu sistema nervoso, né,
com tudo que estava acontecendo, com tudo que eu estava vendo, com as pessoas que estavam à minha volta ali, sendo socorridas ali naquela hora, na emergência. E ela ainda veio fazer aquele exame que dói e ela começou a mexer, porque na verdade tem que mexer para achar a veia. Naquela hora minha pressão começou a baixar. Quando a minha pressão começou a baixar, eu comecei a suar frio, né? E comecei a ficar suar frio e dava calor e frio ao mesmo tempo. É assim que eu me sinto quando a minha pressão baixa. Aí então eu falei, moça, a minha pressão tá baixando. E as pessoas ali, né, os profissionais ali, né, com tanto trabalho, com tanta gente para aprender, para cuidar, com tanta coisa para fazer, aquela correria toda, e entra enfermeiro e sai enfermeiro, e vai um e vai outro, e faz exame um e faz exame outro, e tem gente que tem ansiedade, então teve gente que teve crise de ansiedade na hora de fazer o exame, que eu sabia que não era meu caso porque eu nunca tive, mas eu sei que a minha pressão baixa. Então eu falei, moça, eu tô passando mal. Aí ela falou, calma que é só um minutinho. Aí continuou mexendo. Quando ela continuou mexendo, o meu estado piorou. A minha pressão começou a baixar mais ainda. E aí eu encostei a minha cabeça e comecei a querer respirar e não conseguia. E aí começou a se agravar, porque ela falou, calma que fique quieta, porque eu tô procurando a veia. Eu falei, moça, você não tá entendendo, a minha pressão tá baixando, eu tô passando mal. Quando eu falei isso, eu já comecei a tremer. Foi uma sensação, eu nunca tinha sentido isso. Primeiro começou a formigar os dedos das minhas mãos, das minhas duas mãos, e é uma sensação de que ela vai subindo, ela vai formigando, formigando até chegar mais ou menos aqui. Primeiro foi nas mãos, e ela ficou paralisada, ela ficou dura. Depois começou nos pés. Eu nunca tinha sentido isso na minha vida. Começou a formigar a ponta dos dedos dos pés, e começou a subir e veio até aqui, a parte acima do joelho. Quando chegou acima do joelho, o meu abdômen ficou rígido. E eu fiquei dura, eu fiquei assim. Eu vi tudo, eu fiquei consciente, mas eu não conseguia me mexer. Então, quando eu paralisou, tipo que paralisou os braços e os pés, as pernas, né? Quando paralisou, que o meu abdômen ficou rígido, eu fiquei assim, eu comecei a tremer. E aí ela falou, corre aqui e tira a pressão dela. Aí foi que ela percebeu realmente que minha pressão estava baixando e que não era uma crise de ansiedade. Então a outra veio e eu já estava querendo desmaiar. Então eu abria e fechava o olho e ela falava, dona Valquíria, eu tô aqui, olha, não fecha o olho, abre seu olho. E eu abri o olho, eu fechava ao mesmo tempo. E aquela sensação, a sensação, minha gente, é que o sangue dentro da gente começa a borbulhar. É exatamente isso. E quando a gente sente fazendo assim, nas extremidades, né? Em todo o braço e praticamente em toda a perna, e a gente sente como se o sangue estivesse borbulhando. E aí, quando ele começa a borbulhar, a sensação de que a qualquer momento vai explodir tudo ali, vai explodir tuas pernas, vai explodir teus braços e vai jorrar a sensação, e vai jorrar sangue para tudo quanto é canto. Essa é a sensação de que as tuas veias elas vão explodir. Foi essa a sensação. Eu demorei muito para fazer esse vídeo porque é uma coisa meio triste para falar, né? Foi umas coisas que eu passei na minha vida que eu todo dia agradeço a Deus ter passado pela experiência, mas que foi triste. Então, quando eu comecei, que eu fiquei paralisada, que eu estiquei braço, que eu estiquei mão, que eu fiquei dura e que eu comecei a fechar os olhos, elas começaram a correr. Então vieram 3 enfermeiras em cima de mim, né? Foram pegar o negócio da pressão, tentando controlar a pressão, começou a bater e Valquíria, eu tô aqui, olha pra mim, eu fecho o olho. E eu tentei, e eu dentro de mim, vendo toda aquela cena, eu pensava, calma Valquíria, respira. Respira, respira, calma, vai passar. Eu fiquei o tempo todo assim, em vai passar, e pedindo força a Deus, e rezando o Pai Nosso ao mesmo tempo. Não me pergunte como eu fiz 3 coisas ao mesmo tempo, mas eu fazia. Eu rezava o Pai Nosso, eu pedia a Deus para ter calma, e eu pedia a mim mesmo paciência, calma, respira, respira, que vai ficar tudo bem. E aí, quando eu comecei a acalmar um pouquinho, né, eu ainda fiquei tremendo. Eu acho que eu passei uns 20 minutos tremendo, mas eu tremia muito mesmo, né? Eu estava com a coberta, eu puxei um pouco mais a coberta pra mim, mas eu não conseguia parar de tremer. E aí, quando elas saíram de perto de mim, né, assim, de cima de mim, ficou só uma assim sentada,
Aí eu tremendo, eu falei assim, e todo mundo me olhando na emergência, ela falou, eu falei, moça, por que eu tô tremendo? E isso a minha lágrima descia, porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Sabia, né? Sabia que tinha sido depressão, mas eu nunca tinha tido uma sensação dessa. Nunca tinha acontecido isso aqui comigo, né? Aí ela falou, foi da sua pressão mesmo. Ela baixou, ela ficou, parece que 6/9. Eu nem me lembro agora, minha gente, mas baixou bastante mesmo. Então, ela falou, mas daqui a pouco você vai ficar bem. Não se preocupe não, respira que você vai ficar bem. Então eu fiquei ali o tempo todo pedindo, Valquíria, respira, Valquíria, vai ficar tudo bem. E eu acho que isso durou mais ou menos uns 20 minutos. E depois dos 20 minutos, de vez em quando eu dizia, como é que você tá? Aí eu respondia. E aí, depois de uma meia hora mais ou menos, que eu precisava fazer a tomografia, né? Aí eu escutei quando a moça falou assim, foi pressão, uma enfermeira ela falou foi pressão, não foi ansiedade não, foi pressão baixa, quando ela baixou demais, ficou tanto por tanto, foi 6 por alguma coisa que eu não tô lembrada agora. Até então, naquela hora eu nem sabia, né, que tinha baixado tanto. Ok, aí quando passou um tempo, né, eu fiquei tão assim, a notícia ali na emergência se espalhou do meu estado, né, que eu tinha ficado assim. Então, de vez em quando alguém via, Valquíria, você tá melhor? Aí eu dizia, tô bem. Mas eu não tava totalmente 100%, mas eu já tava bem. Então, quando deu mais ou menos uns 40 minutos, eles me levaram pra fazer a tomografia, né? Me colocaram numa cadeira de rodas e me levaram até a sala pra fazer a tomografia. Quando eu cheguei por isso que eu tô dizendo que se espalhou. Quando eu cheguei lá na sala, a moça falou, foi essa que a pressão baixou? Aí ela falou, sim, é essa daqui. Aí eu entrei, fiz a tomografia. Quando eu fiz a tomografia, saí. E aí fiquei lá na sala, né, na emergência, esperando sair o resultado. Enquanto eu estava esperando o resultado e até fazer todos os exames, eu conversei com várias pessoas. Eu vi as pessoas quando chega, tipo, tinha bastante gente, né, uma sala comprida, e aí tinha, acho que umas 4 pra cá e umas 5 pra cá, né, uma cama assim, que tinha um senhor, que ele já estava no oxigênio. Tinha também não era bem um senhor, era um coroa que estava assim do meu lado, que ele até lembrou de mim, ele falou, no dia que você veio fazer o exame, eu vi você, só tínhamos eu e ele no dia que eu fiz o exame. Aí eu falei, foi? Aí ele falou, então, mas ele estava com oxigênio já, né? Ele falou não, depois que o exame dele veio, foi que eu vi que ele já estava com 25% do pulmão comprometido. Até então eu não sabia o que era que eu tinha ainda. Então eu vi as pessoas dizendo que sentia, tinha pessoas que tinham sintoma, teve pessoas que não teve sintoma nenhum. Teve uma mulher, essa senhora, ela estava do meu lado, gente, é muito calor aqui. Essa senhora, ela estava do meu lado e a médica quando perguntou o que aconteceu, ela falou assim, olha, eu tive erisipele, né, da semana passada e aí parece que ela foi no médico. E o médico passou o anti-inflamatório, ela tomou. Ela falou que antes ela teve erisipele, aí ficou com febre. Foi na emergência, o médico passou o anti-inflamatório, eu acho. Ela tomou, ficou melhor. Ela falou que depois de uma semana, ela não teve sintoma nenhum. E depois de uma semana, ela sentiu febre. Aí quando ela sentiu febre, aí tipo, isso foi... eu não vou lembrar dia, não vou ficar falando que eu não vou lembrar dia. Mas foi 3 dias antes dela ir pra emergência, né? Aí ela falou que sentiu febre. Quando sentiu febre, achou estranho. Porque a perna já estava melhor. Ela não tinha por que ter febre, né? E ela não teve nenhum outro sintoma. Então, a médica perguntou, a senhora mora com alguém? Ela falou, olha, eu tenho casa aqui em Foz, mas eu tô no sítio. Desde que começou tudo isso, eu tô no sítio. E eu tô sozinha. Ela falou... Enfim, já tinha testado... Isso ela já tinha vindo dar o diagnóstico para essa senhora. Aí ela falou, mas então a senhora viajou para algum lugar? Ela falou, não. A senhora recebeu visita? Ela falou, não. Ela falou, bom, então a senhora contraiu isso em algum lugar? Se a senhora está falando que ficou sozinha no sítio esse tempo todo, com alguém a senhora pegou? Aí depois ela falou, não, só minha diarista que ia lá, mas ela me garantiu que ela não tinha nada. Entenderam a história da responsabilidade com o próximo? Exatamente isso. A senhora estava dentro da casa dela, né, tranquila, e ela falou pra mim, depois ela conversou comigo e a diarista passou isso pra ela, como poderia ser qualquer pessoa. Então a gente tá sujeita a qualquer momento pegar isso aí, né?
Então, quando ela veio, depois que ela falou tudinho, ela falou assim, então, a senhora tá com 50% do seu pulmão comprometido. Ela tava com oxigênio desde que ela chegou, que ela tava meio cansada. E, infelizmente, eu vou ter que internar a senhora vai direto pra UTI. Ela olhou pra um lado, ela falou, eu vou o quê? Ela falou, a senhora vai ter que ir pra UTI, a senhora tá com 50% do pulmão comprometido. A senhora tem parente lá fora? Ela falou, meu filho me deixou, mas eu vou ligar pra ele. E aí a médica foi dando o diagnóstico, né? O meu foi o último, porque eu demorei a fazer a tomografia por causa do que aconteceu comigo. Então o meu diagnóstico foi o último. O coroa que estava do meu lado, o senhor que estava na maca, era um senhor, eu acho que ele devia ter uns 80 e poucos anos. Ele já estava deitado, aliás, numa cama, né? Recebendo oxigênio. Ele já estava com 75% do pulmão comprometido. O coroa que estava do meu lado, né? Que fez o exame no mesmo dia que eu, ele já estava com 25% do pulmão comprometido. Ele também teve que ficar internado. Eu acho que dali, naquele dia, né? Que eu fui 2 vezes para emergência, eu acho que a única que não ficou internada fui eu. Quando veio o meu diagnóstico, aí ela falou pro senhor também que ele ia ter que ficar, não necessariamente entubado, tá, gente? Mas recebendo oxigênio e tratamento, porque o pulmão já estava muito comprometido. E quando ela veio com o meu diagnóstico, quando ela falou, Valquíria, olha, o exame tá bom, a saturação tá boa, pulmão tá bom, não existe secreção, não existe nada. E você tem 5% só, uns pontos de inflamação no seu pulmão, mas a sua carga viral ela já baixou. Então, a partir daquele momento, eu já não transmitia para mais ninguém. Mas eu ainda tinha um dia de isolamento, né? Aí ela passou um corticoide para mim e me liberou. Ok. Então, a Luzia me trouxe para casa. Eu sabia que eu ia sair, né, do isolamento já. E aí, eu fiquei tomando remédio. A Luzia me levou na farmácia, eu comprei um remédio. Então, ela... Como é que se diz? Eu não transmitia pra mais ninguém, mas eu ainda tinha um dia de isolamento. Então tá. Aí no outro dia, que era o último dia de isolamento, né? O hospital ligou pra mim, perguntando se eu tava sentindo alguma coisa. Eu falei que eu não sentia mais nada, mas a minha voz, ela demorou muito a voltar ao normal. Gente, que calor, acho que eu vou ter que ligar o ventilador também. Ela demorou muito a voltar ao normal. E aí, quando elas monitoravam por telefone, ela perguntou se eu tava bem, eu disse que tava. Aí ela falou, mas a sua voz ainda não tá, eu não posso liberar você. Aí eu falei que tinha ido pro hospital, que tinha feito todos os exames, que a minha carga viral já tinha baixado. Ela falou, tá, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar no sábado, e aí, dependendo de como você estiver, eu te libero ou não. Falei, tá bom, sem problema. Mas aí, no outro dia, eu de novo fiquei com falta de ar, né? E sistema nervoso de novo, fui parar na emergência. Cheguei na emergência, gente, eu preciso ligar o ventilador, peraí. Gente, Foz do Iguaçu tá muito quente, não é brincadeira não. O ar-condicionado tá dando vencimento não. Então, eu fui parar na emergência de novo, né? Isso já foi de noite, no início da noite, finalzinho da tarde, alguma coisa assim, a Luzia me levou. E a Luzia, ela não arredava o pé, quando ela me levava da emergência. Ela esperava, eu saí nesse dia mais de meia-noite da emergência, mas ela não saiu de lá, ela ficava dentro do carro, lá, só Deus para agradecer esse anjo da minha vida. Então eu fiquei lá, né, e, como é que se diz, eu esperei porque o problema é que espera bastante. Eu cheguei exatamente, foi no final da noite, eu cheguei eram 6 e pouco, e eu tive que esperar o plantão trocar, o médico veio atender às 7 alguma coisa, já tinha muita gente esperando. E aí, eles vão muito pela gravidade, claro, né? Quem tá com a respiração ruim, eu não tava, eu tava com um pouco só. E aí, o médico, quando veio me examinar, ele examinou tudo, fez umas perguntas, na verdade, eu não tinha nada. E aí, ele falou, Valquíria, como sua carga viral já tá baixa, os seus exames estão todos normais, eu não vou passar exame de sangue de novo pra você, mas pra você ficar tranquila, eu vou passar uma tomografia de novo, ok? Eu falei, ok. Então, ali eu fiquei esperando, né? Demora, porque o hospital inteiro que precisa usar a sala de tomografia. Então eu cheguei a fazer o exame, já era bem tarde, tô dizendo que eu saí mais de meia-noite de lá, né? E aí, quando ele veio com o exame, ele falou que... perguntou o que eu tava tomando, eu falei que eu tava tomando o corticoide que a médica tinha passado, né? Um dia, 2 dias antes. Aí ele falou, continue tomando, eu vou passar agora pra você um anti-inflamatório, tá? Também. E
sua carga viral já baixou, você já está inclusive liberada, você não transmite para mais ninguém, e seu pulmão está com 10% de comprometimento. Então, tipo, de um dia para o outro, os pontos de inflamação aumentaram mais 5%, né? Então eu já estava com 10%, mas eu não sentia absolutamente nada. Então, quando passou aquilo ali, que eu fiquei liberada, tal, foi que eu comecei a sentir, na verdade. Durante aquele período ali que eu estava em isolamento, que eu estava com o vírus, eu não sentia absolutamente nada, a não ser essas vezes, mas que aquilo ali foi realmente sistema nervoso, porque depois eu chegava em casa, eu estava normal. Então, a Luzia falava, quando passar tudo isso, passar essa fase do Alex também, você procure o médico. Aliás, eu nem esperei, ela falou, você procure logo o médico assim que você sair do isolamento, para saber como é que está o teu pulmão. Então, eu marquei um pneumologista, o pneumologista fez exame de sopro, fez exame, e a mancha é bem grande, do lado direito, ela é bem grande. Então, ele passou uns remédios manipulados para mim. Inclusive, ontem eu fui na volta, eu comecei a tomar, fiz as medicações, eu comecei a tomar, né? No início eu não conseguia, gente, eu não conseguia levantar um prato pesado. Um prato pesado já me dava dificuldade de respirar depois e minhas costas doíam, né? E eu fiquei fazendo tratamento, na verdade meu filho que lavava a louça, ele secava a louça. Eu forçava um pouquinho aqui, um pouquinho ali, porque na verdade a gente não pode ficar, eu tinha repouso, mas eu tinha devagarinho que ir forçando, porque senão eu ia ficar parada ali, eu nem fisioterapia eu não podia fazer, porque o Gordo ainda estava no hospital, né? E estava naquela coisa que eu não tinha cabeça para mais nada, nem para cuidar de mim. Então eu fiquei ali, né? Então aí vocês sabem tudo o que aconteceu lá com o Gordo, que tá lá nos vídeos. E aí eu fiquei tomando a medicação, né? Que teve uma que foi um mês, tipo pozinho que dilui antes de dormir toda noite. E aí terminei a medicação, não estava 100%, aliás, até hoje eu não estou 100%. Eu vou poupar vocês de muitos detalhes, mas depois eu vou dar minhas considerações. Eu não estava 100%, como hoje eu também não estou 100%. Hoje eu estou bem melhor, eu posso dizer que eu já estou 60% bem. Isso já tem mais de 12 meses, né? Eu fui pro médico e antes de ontem, eu acho, nem lembro. Eu tô com a cabeça tão ruim, gente. Então, ele passou mais umas medicações, tá tudo normal, saturação normal, a não ser, um espessamento mais ou menos, que ele falou, espessamento no pulmão, que tem que ainda ser tratado. Então, ele falou, como é que você tá? Eu falei, olha, eu não posso, eu tenho sempre dor nas costas, e se eu forço demais, hoje é menos, mas ainda fico, não é falta de ar, minha gente, um peso no pulmão. Eu sempre digo que é como se alguém estivesse pisando no meu pulmão, sabe? Eu estivesse em algum lugar e deitada e alguém estivesse com o pé em cima do meu pulmão, do lado direito. E é uma dor. Eu começo a fazer as coisas, se eu não me conter, que eu acho que eu tô normal, eu começo a fazer, daqui a pouco a dor nas costas vem. Então, da dor nas costas é triste, mas é verdade. E aí já mandei fazer os remédios de novo. A farmácia vai enviar pra mim, que eles mandam pra casa, se você quiser, né? O motoboy traz. Amanhã vai estar pronto os remédios, eu vou começar a tomar de novo outras medicações. E ele falou que eu tinha que ter paciência, porque na verdade isso é sequela mesmo. Então, gente, deixa eu dizer pra vocês uma coisa. Todo sintoma que vocês tiverem, vão verificar. É mascarado. O negócio é estranho. Ele não eu já falei isso no vídeo do Gordo. Se você começa com uma dor nas costas e você não fez nenhum esforço físico, então é estranho. Pode ir. Se você começa tossindo, sem gripe, e não é uma tosse seca, é uma tosse estranha, é um barulho involuntário, não parece uma tosse, é estranha. Se você tem muita dor de cabeça, também é um sintoma estranho. A minha, como eu não tive sintoma nenhum, porque isso eu não vi. Dentre os sintomas que eu já pesquisei, a perda de voz parcial não é um deles. E no meu caso foi. Então, qualquer coisa que vocês sentirem, né, que seja estranho a tudo aquilo que vocês... tipo, eu tô sem olfato, mas eu tenho paladar. Estranho. Você tem o paladar, mas e o seu olfato foi parar onde? Por quê? O que aconteceu? Investiguem, porque ele é silencioso. A minha carga viral baixou,
E quando a minha carga viral baixou, que ele foi embora, ele atacou. Porque para quem não sabe, ele vai, né? Você não transmite, na verdade você não transmite, mas os pedaços, eles se fragmentam dentro de você. E esses fragmentos podem te causar sequelas depois, inclusive depois que você não tem mais nada, depois que você não transmite pra ninguém, ele fica lá agindo. E ele fica ali, ó, esperando a qualquer momento uma célula lá da defesa sua cair. Quando ela cair, ele entra no teu organismo lá e ele ataca. Então, gente, vocês não deixem de investigar, não subestimem essa doença. O tio da Luzia, de 80 e poucos anos, ele teve, graças a Deus ele foi internado, mas ele não precisou ser entubado. Então ela falou pra mim que ele agora desenvolveu síndrome do pânico. Ele, quando acorda de madrugada, ele acorda como se alguém estivesse agarrando, como se ele tivesse sufocado. Eu até falo pra ela que eu não sei como eu não desenvolvi nem síndrome do pânico e nem ansiedade, porque o que eu passei, eu não tô falando pra vocês nem um quarto do que eu passei aqui, nem um quarto. Mas eu não quero ficar relembrando essas coisas, né? Eu só queria falar pra vocês como foi os meus sintomas, o que foi que aconteceu, o que foi que eu tomei. Então, na verdade, pra mim, ele resolveu só o corticoide e o anti-inflamatório resolveu. É porque sequela é uma coisa que realmente tem que dar tempo pra curar. A minha tá curando devagarinho, mas ela tá curando, tá? E eu deixei mais de falar nesse assunto e tô tentando deletar esse assunto da minha vida porque foi uma fase muito sofrida, né? Foi muito sofrida em todos os aspectos. A primeira delas foi perder o meu gordo. E depois de tudo isso aí, tudo que eu passei, tudo que eu vi. Porque eu, na verdade, o que eu passei, não em relação à doença, eu passei com relação à pessoa que eu amava, né? E as pessoas que eu vi, o sofrimento das pessoas que eu vi, a parte da UTI, das pessoas entubadas, ela é triste, ela é solitária, ela é triste, ela é solitária, ela machuca as pessoas. Quando você vê aqueles médicos lá, sabe, pra lá e pra cá trabalhando, os enfermeiros, gente, eu preciso parar um pouquinho, peraí. Gente, me perdoe, ainda tá difícil. Não pela morte do gordo, tá, gente? Assim, porque eu acho que praticamente eu superei isso, né? Eu só sinto saudade, mas foi por tudo junto, sabe? Assim, quando eu lembro daquele sofrimento dos médicos, todo santo dia o médico tava lá ligando pra poder deixar a família mais calma, poder dizer como que tava o paciente. Psicóloga ali, fisioterapeuta ali, são as pessoas que estão ali naquele estado, porque eu vi muita gente ali entubada quando eu entrei. São o pessoal da limpeza ali arriscando a vida delas, né, limpando tudo aquilo ali, que aquilo ali é uma área altamente infectada. E aí eu fico triste, eu fico muito triste quando numa página um enfermeiro faz assim: gente, tomem cuidado, porque isso é um vírus letal, ele é muito perigoso. E a gente tá lá disposto a ajudar vocês, mas a gente tá colocando a vida da gente em risco. E aí vem um imbecil e fala: você recebe pra isso. É muito triste ver as pessoas não terem amor ao próximo, as pessoas não se importar com os próximos. Eu tenho esse meu lado, eu tenho esse meu lado muito humano de ser. Eu já falei pra vocês que é por isso. É por isso que eu levo muito, sabe, assim. Mas eu não me incomodo. Eu sou o tipo da pessoa que eu prefiro que façam comigo do que eu fazer com alguém. Porque a minha consciência pesa muito. Eu não consigo machucar alguém e... como é que eu vou explicar? E saber que aquela pessoa tá sofrendo porque eu falei alguma coisa fora do lugar, porque eu fiz alguma coisa que magoou. Isso aí pra mim é como se eu tivesse feito pra alguém e a pessoa tivesse... Eu sofro duas vezes, sabe? Assim, eu não consigo, não adianta.
eu vou morrer otária, eu vou morrer besta, sabe? Porque eu sou muito braba, eu sou bocuda, eu tenho, eu falo demais, mas o meu coração é só a capa, sabe? A capa que eu digo de ser forte. Não, eu sou uma mulher bem forte, eu aguento muita porrada, então já tem, desde que tudo isso começou, que todo dia tem uma aprovação na minha vida, porque isso não parou por aí. Foram muitas coisas, a luta continua sendo diária com tudo. Tô resolvendo da minha pessoa que eu não resolvi. Gente, com tudo. Se eu for dizer pra vocês aqui, eu não vou parar. Porque todo dia ao amanhecer tem uma nova batalha, né? Tem mais uma. E mais uma vez eu tô lutando, e no final do dia eu agradeço a Deus por ter conseguido. Então a minha luta não foi só assim, a minha batalha com o meu gordo não foi só aquilo ali. Depois daquilo ali veio muita porrada, uma em cima da outra, assim, em mim, sabe? Uma em cima da outra, que às vezes eu dizia assim, Deus, eu não vou suportar, não vou aguentar. E eu tô aqui ainda, firme e forte, aguentando. Eu espero, eu já tô fazendo esse vídeo hoje porque eu prometi que eu ia fazer. Eu omiti alguns detalhes, porque são coisas que eu não quero mais lembrar. Mas como eu prometi pra vocês, então eu falei mais ou menos por cima, né, o que eu tinha que falar. Eu não quero mais ficar lembrando as coisas, e inclusive tem coisas que eu, às vezes, até demoro a lembrar, porque na verdade eu deletei da minha mente. Eu tenho essa coisa de deletar as coisas da minha mente quando não me acrescenta, quando me faz sofrer. Então, quando eu falo pra vocês, amem as pessoas que estão à sua volta, valorizem mais as pessoas, valorizem os seus pais, falem que amam pro pai, pro filho, pra esposa, pro marido, para o teu amigo do lado, se você realmente considera. Abrace quando você tiver vontade, beije quando você eu escrevi isso lá no final do ano. Beije quando tiver vontade, abraço quando tiver vontade, faça tudo, porque depois que vai, não tem mais volta. Então eu sou aquela pessoa que eu faço tudo isso. Eu sou aquela pessoa que eu digo eu te amo. Eu sou aquela pessoa que eu digo eu tô sentindo tanto tua falta. Eu sou aquela pessoa que eu gosto de abraçar. Hoje por causa disso a gente não faz mais, né? Eu gosto de abraçar, eu gosto de dizer que eu amo, eu gosto de fazer um gesto de carinho, eu gosto de cuidar das pessoas que eu amo, das pessoas que estão à minha volta, das pessoas que têm valor pra mim, e gosto também de ajudar aquelas pessoas que necessitam, mesmo que eu não conheça, né? Porque eu faço pelos outros o que eu gostaria que as pessoas também fizessem por mim. Aliás, eu faço e eu não preciso de nada em troca. Porque toda vez que a gente faz alguma coisa, a recompensa vem de cima, ela não vem aqui, porque a felicidade não é desse mundo. Nós temos momentos felizes, né? E que a gente vai levar, vai carregar a nossa carga, né? Na nossa carga, na verdade, nosso maior bem é o que a gente faz, né? É o que a gente faz de bom. A gente vai carregar para outras vidas o que nós fazemos de bom. Então, não se iluda aquele que faz sem... Eu vou fazer mesmo que fulano não mereça, mas eu não quero nada em troca. Eu quero fazer porque eu estou fazendo de coração. Na verdade, eu estou fazendo para mim mesma, né? Então, mais amor, mais paciência, mais empatia pelo próximo, vamos ser mais família, né? Vamos abraçar as pessoas realmente que a gente gosta. E vamos dizer que a gente ama, por que não, né? Não é feio, não. É bonito. Então, gente, eu tinha que fazer esse vídeo porque eu prometi, mas eu estava pensando seriamente, eu não ia fazer porque eu sabia que algumas lembranças iam me fazer chorar. Mas faz parte da vida, chorar também é bom porque a gente tira aquela coisa ruim, aquela mágoa do coração, né? Mas de vez em quando ainda me pego chorando. Não, como eu falei pra vocês, não só... porque eu tô com saudade do gordo, às vezes por saudade sim, mas muitas vezes por tudo que eu vi, por todos os diagnósticos que eu ouvi, por todos os sintomas que eu vi as pessoas passarem na minha frente, principalmente pelas 2 vezes que eu não posso falar disso, pelas 2 vezes que eu entrei ali na... Gente, eu preciso encerrar esse vídeo. Eu preciso encerrar esse vídeo porque eu vou começar a chorar de novo. Se eu lembro da UTI, eu choro de novo. Então, muito obrigada a todos que chegaram até aqui. Desculpa qualquer coisa, tá? E vamos lá.
Agora, depois eu vou fazer um vídeo falando pra vocês dos meus planos, que semana que vem eu tô voltando pra Recife. Então eu vou fazer um vídeo separado, falando tudo que eu tô com vontade de fazer e tudo que vai ser feito esses dias, tá bom? E quem chegou até aqui, o meu muito obrigada. E um beijo no coração de cada um. Que Papai do Céu abençoe todos vocês. Fui.